Vamos conversar com a Leomar Galvão. É formada em Física, Administração Postal, Administração de Empresas, especialização no exterior em Business na Austrália. Há mais de 25 anos atua no mundo corporativo. Hoje tem sua própria empresa de consultoria de novos negócios. Gostaria de agradecer a você, Leomar, pela entrevista ao programa Good Pernambuco. O prazer é todo meu, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui conversando um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre o que está acontecendo nesse mundo corporativo, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para todos que estão nos ouvindo. Vamos lá. Quem é Leomar Galvão? Pois é um rapaz pernambucano, do Recife, que teve uma boa educação, um privilégio de ter uma boa educação, e apaixonado pelo que faz, né? E essa paixão está em ver as organizações melhores do que quando encontra. E a família também, que é a nossa referência de vida, né? Tenho 2 filhos, e a minha menina me deu um neto. Esse é o Leomar Galvão, que eu poderia resumir em poucos minutos. Fale agora sobre a sua formação profissional. Então, você já disse um pouco sobre ela, né? Algo bem eclético, né? E eu posso dizer que eu fui um pouco beneficiado aí pelas mãos divinas, né? Começar com física e depois partir para administração, né? Física é uma ciência exata, né? E a gente aprende muita coisa, né? De uma forma muito racional. E quando você pula para uma área de ciências humanas, você mexe com o comportamento humano, né? É uma linguagem diferente de tratar os fenômenos, principalmente em organização. Mas a física me deu algo muito precioso, né? Por exemplo, na época que eu fazia o curso de física, dos meus hobbies era andar num veículo sentado e ficar imaginando quantos vetores de ação impulsionavam aquele carro, aqueles movimentos, né? E o trabalho e o desafio era qual é o novo vetor que você está descobrindo. Aparentemente isso não quer dizer nada, mas para a organização, o comportamento, isso é muito importante. Se você levantar um problema, um problema clássico, né, de qualquer organização, estou com dificuldade de fluxo de caixa. Aí você tem que entender quais são os vetores que estão atuando nesse fenômeno para você começar a trabalhar, né? Crise é um vetor, pode até ser um vetor máximo, mas ele não é determinante, né? Você pode ter várias soluções. Bom, e aí a gente pode ir evoluindo um pouquinho mais, mas praticamente essa é o que minha formação acadêmica deu uma visão bem diferenciada do que como você pode enxergar uma organização. Mas me diga, eu achei interessante aqui, administração postal. Me explica um pouco sobre isso. Então, é um curso técnico de nível superior. Na época não era regulamentado ainda, né? Só posteriormente ele foi regulamentado. Mas foi um curso de formação de líderes para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? É um curso que eu tive muito orgulho de fazer. E me ensinou muita coisa. Foi um período difícil, mas um aprendizado maravilhoso. Foi de 78, 79 e 80. Aconteceu em Brasília. Junto dos meus colegas, tinha gente de todos os estados do Brasil. Isso aí me deu também uma grande experiência. E os Correios, naquela época, logo em 1983, para ser mais exato, a revista Exame fez uma pesquisa nacional e perguntou à população qual é a instituição que mais acreditava. Entre família, igreja, governo, né? E Correios entrou nessa lista. Só que Correios foi a empresa, foi a entidade mais respeitada na época, né? Isso, para a gente, na época, que estava começando a carreira de liderança, foi o máximo, né, do reconhecimento nacional. É uma história bonita isso aí, né? Depois veio a democracia e as coisas foram mudando também, o comportamento faz parte da evolução da sociedade, né? E hoje você acha que ela devia ser privatizada, os Correios? Olha, é uma opinião muito particular. Inclusive, eu tenho colegas que não vão concordar com a minha ideia, né? Mas a gente tem que entender também que a sociedade brasileira está evoluindo tanto como a sociedade, como a humanidade como um todo, né? E os Correios é uma empresa secular, né? Fez parte sempre, desde a época da Primeira República. Já existia antes, da época do Império, mas formalizou-se da época da República como departamento
depois até se constituir em empresas, né? E formou-se uma cultura que foi muito rígida e desafiou o tempo, né? E essa cultura, até hoje, de alguma forma, ela influencia o seu desempenho, na minha opinião. A privatização, eu acho que seria uma forma diferente de mostrar o serviço e o potencial que essa empresa tem e a importância social que a empresa dos Correios e Telégrafos tem, né? Eu sou a favor, né? Eu acho que a gente não pode pegar uma entidade, uma organização desse porte e de importância nacional, porque ela está em todos os municípios brasileiros, isso por si só, ela fala da sua importância, e a gente manuseá-la era por interesses A ou B, não pelo interesse maior, que seria o bem comum, né? É muito questionável isso, mas a privatização, eu acredito que seria uma boa oportunidade, inclusive para a sociedade, né, de melhorias, de serviços melhores, né? Então, tem algumas coisas. Eu trabalhei 5 anos apenas no Correio, de 1980 até 1985. Né? Mas, por carinho, eu venho acompanhando ela durante a evolução dos tempos. Né? E ela sofreu muito, muito politicamente, sofreu muito, né, por questões trabalhistas. Né? E isso, eu acho que ela poderia dar muito mais do que está dando hoje para a sociedade brasileira. E essa especialização no exterior em business na Austrália, como foi que ocorreu? Ocorreu, bom, na minha história foi recentemente, foi de 2010 até 2014, né? 2013 a 14. Foi uma experiência incrível, antes de tudo, não só pelo conhecimento técnico adquirido, mas antes, primeiramente, culturalmente, né? Respeitar culturas, entender novas culturas, comportamentos diferentes, né? E isso me deu uma bagagem muito boa. Pedro, posso até te confessar, houve um renascimento comigo com essa experiência aí. Foi muito importante, muito importante. E hoje eu traduzo essa experiência também por uma visão diferente do que eu tinha antes de ter ido lá, né, para as empresas, e aplico essa no meu dia a dia profissional. E aí, quando você voltou, você começou a trabalhar em algumas empresas? Trabalhei para algumas empresas, sim, né? Formei um grupo de colegas consultores, formando algumas sociedades, e aplicamos isso junto, né? Quer dizer, cada um com a sua especialidade, né? Mas o olhar passou a ser diferente de organização, né? Que nós tínhamos um olhar muito, até então, muito de respostas diretas no aspecto de performance. A empresa tem que se performar. Mas não, o olhar hoje é diferente, né? A performance é uma obrigação natural de qualquer organização, mas antes de tudo ela tem que estar com o olho no futuro sempre, né? Sempre. E isso exige uma cultura nova que está sendo criada e está sendo debatida muito recentemente, que é a inovação, né? Então a inovação deixa de ser um modismo e passa a ser uma sobrevivência para qualquer organização. Isso é importante ser dito, porque a gente não pode olhar somente para o nosso dia a dia de uma forma cotidianamente. É importante que a gente diariamente coloque a cabeça fora da janela e veja como o mundo está se comportando diferentemente. Aparentemente as coisas, não estão mexendo no meu negócio, mas lá na frente pode se apresentar um muro muito grande e interromper um negócio, né? Um caso histórico que serve como exemplo, né, é a história da Kodak. Né? Kodak foi uma empresa que estava em todo canto no mundo, número 1 em produtos fotográficos, né, de uma forma. E, curiosamente, Pedro, foi a Kodak que descobriu a fotografia digital. A patente era dela. Mas os principais decisivos não entenderam isso como um fato novo e tão importante que poderia ser atingida a ela própria, né? É uma lição corporativa que a gente tem que levar, divulgar, né, apresentar em palestras, né, fazer as pessoas refletirem o quanto é importante você estar com a cabeça de fora e ver essas mudanças de comportamento, né? A Kodak é um exemplo clássico disso aí.
Então é por isso que eu acho interessante você falar nesse ponto, porque a gente que é empreendedor, e eu me coloco no meio, né? Você falou uma coisa muito interessante, que a gente, não é que a gente seja sonhador, né? Porque o sonhador é aquele cara que sonha, né? Mas não concretiza, não é isso? E a gente empreendedor é aquele que tem os objetivos, né? Para ser mais na frente, você acha, você estou fazendo isso, mas isso não é somente isso que eu quero. Eu quero que isso, que a empresa cresça, mas por causa disso que eu vou colocar mais isso, mais aquilo outro. Então o cara já tem uma visão, isso, né? Exatamente. É como se diz assim, o cara faz um planejamento na mente dele, né? Com quanto tempo ele vai conseguir chegar nesse planejamento dele é outra coisa, mas é uma coisa que a pessoa precisa fazer, não é isso? O importante, Pedro, nesse contexto, que a gente, culturalmente, principalmente na região do Nordeste, né? Eu já tive em vários estados no Brasil e a gente vê comportamentos diferentes de organizações regionalmente, né? É a gente valorizar a nossa equipe. Em uma empresa ou em uma organização, toda é gente, é a alma de uma organização, né? E você tem que ter uma boa equipe, né? E não pode economizar nisso, né? Não é o menor valor da equipe. Tem que entender que a equipe é que vai fazer a coisa acontecer. E essa equipe tem que estar motivada, né? E eu vejo, historicamente, né, uma carência, pelo menos aqui na nossa região Nordeste, de uma subvalorização da equipe das organizações, né? Principalmente da empresa familiar, né? E aí uma das coisas começam a ficar mais engasgadas, né? Os desafios começam a ser maiores, né? Mas quando você tem uma equipe lubrificada, azeitada, né, como a gente diz, as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil e mais veloz, os resultados passam a ser diferentes, né? Inclusive, grande parte do nosso trabalho é na preparação de cultura corporativa, né? Essas mudanças de cultura, de comportamento, de olhar, né? Qual é o propósito da organização? É uma pergunta que incomoda todo mundo, né? Vamos partir para um exemplo prático, né? E simplório, uma padaria, né? Qual é o propósito de uma padaria? Não, fazer pão, vender pão, dar dinheiro para o dono da padaria. Não, eu acho que é muito mais do que isso, né? É fornecer alimentação, né? E quando o padeiro entende isso, o pão sai de uma forma diferente. Sai de uma forma totalmente diferente, né? Essa semana, inclusive, eu tive uma experiência muito agradável. Eu compro pão num mercadinho do bairro, mas o cara faz com tanto prazer que ele diz: dá uma provada da nossa bolacha. Eu sei que você não vai se decepcionar, mas foi tão lindo, não só a atitude dele, mas pela verdade que ele estava me dizendo. E realmente a bolacha foi muito gostosa. A partir daí as coisas passam a ser diferentes. Com certeza esse fato o nosso dono do mercadinho não deve nem estar ciente. Mas eu cito como exemplo da importância de uma equipe motivada. E motivação, ela está apoiada em 3 pilares fundamentais, né? Primeiro, o propósito, que eu já falei, né? Entender o que é que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Segundo, reconhecimento. Esse reconhecimento, né, pode ser de várias formas, como também o terceiro pilar, recompensa. Não é só o salário, muito mais do que isso, né? É você enxergar uma carreira, mesmo dentro de um mercadinho, né? Qual é a minha carreira lá dentro, o que é que eu posso fazer? Como profissional de um mercadinho, como eu sou visto diante de fornecedores e clientes, né? Ou seja, minha postura profissional. Então, esse valor é que a gente não trabalha ele, e é isso que tem que ser trabalhado em qualquer organização. E nós vamos para os nossos comerciais e no segundo bloco vamos dar mais destaque ao consultor Aliomar Galvão. Não saia daí! Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica.
controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Voltamos a conversar com Aliomar Galvão. Aliomar, o que é mentoria? Então, mentoria é o apoio que a gente dá para os empresários, né, de uma forma como um conselheiro. Eu, usando uma linguagem mais simples, né, como um anjo da guarda das atitudes que ele toma dentro da organização. Né. Mentoria tanto pode ser para empresários principais decisivos, como também para a equipe de liderança. Né. Mas é ficar atento, orientando, debatendo sobre as atitudes que eles estão tomando, o quanto influencia cada decisão dele diante da organização, do trabalho, e principalmente, será que ele está caminhando para o futuro? Que direção nós estamos caminhando? Né? São todo um conjunto de alerta, mas é um acompanhamento permanente, pelo menos dentro de um período de apoio às lideranças de organização. E o que é auditoria em empresa? Que a turma tem muito medo, né? Auditoria? A auditoria tem dois aspectos, né? O primeiro é educacional, né? Educar a organização, né? Nos processos dela, nas falhas dela, né? Dizer, isso aqui está tendo vazamentos, né? Educar. E a outra é que a gente não trabalha, que é a auditoria de colocar uma ação mais policialesca dentro da coisa, que não faz parte do nosso trabalho, né? Essa auditoria pertence a empresas externas da organização. E a nossa auditoria é mais de apoio à educação da empresa, né? Ou seja, reajustar os processos, né? Não só processos dentro de organização, mas antes de tudo comportamental, né? Ver, né, o quanto eles podem melhorar, porque estão perdendo espaço de mercado, perdendo, né, receitas, né, pelo mau atendimento, por exemplo, né, ou pelo produto que não tem a qualidade de vida que foi prometida, né? Então é um conjunto de coisas aí que a gente vai lá na ponta e identifica onde está o problema. Mas deixa eu entender melhor. Você faz a sua auditoria
e tem a auditoria externa. Isso. Mas elas se interligam ou é independente? São linguagens independentes e propostas independentes. A auditoria punitiva é mais para dizer, ó, você errou e vai ter que sofrer uma punição. Né? Nossa, é evitar que aquele erro se repita. Né? Tá. É uma proposta educativa da nosso trabalho de auditoria. E você dá palestras, Luiz? A gente comenta um pouquinho, né? Treinamento, né? Treinamento exige sempre diálogo, textos, né? Conteúdos, né? Nesse sentido. E a gente divulga muito o nosso trabalho também, né? Até provocando, né? A quem nos ouça a pensar de uma forma diferente do que estava pensando. Esses são os motivos da palestra. E você também faz projetos para a empresa nessa consultoria que você faz para elas? Todas as nossas ações em empresas e organizações, elas são apoiadas no projeto. Tem um começo, um meio e um fim. Né? Encontramos uma situação que é identificada dessa forma. Vamos construir as ações para que possamos chegar num novo formato. Né? Isso tem um tempo determinado de construção. Né? É isso que nós chamamos de projeto. Começo, meio e fim de uma ação de consultoria dentro de uma organização. Agora, achei interessante aqui que você tem consultoria de novos negócios. Uhum. Então, você ajuda a pessoa que quer implementar um novo negócio? É isso que eu estou entendendo ou é de outra forma? É isso, e às vezes até descobrir oportunidades para aquela organização encontrar uma nova unidade de negócio. Né? O mundo está cheio de oportunidades, tá? A mudança está constante. Eu acho que aí é onde as coisas acontecem. Né? Por isso que a gente sempre diz, não podemos continuar fazendo a mesma coisa sempre. Temos que fazê-la de uma forma melhor, mas de olho de que direção nós queremos construir. Né? Os novos negócios é isso, que oportunidade tem e como construir um modelo de negócio para aproveitar essa oportunidade. Né? Não sei se eu consegui. Não, é uma coisa interessante, né? Você pega uma visão, como a gente falou no primeiro bloco, a visão do empreendedor, né? E você pode ajudá-lo naquele sentido. Ele tem a ideia e você dá uma consultoria a ele de melhor forma ele colocar aquela ideia em prática. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Por exemplo, teve um caso clássico nosso que o empresário era dono, é ainda dono de uma fazenda de camarões lá no Piauí. E de toda a produção dessa fazenda era destinada a um único local na Espanha que ele tinha um distribuidor que distribuía o camarão lá. Até que o filho fez um curso de MBA e despertou muita coisa nele. E dentro de uma dessas palestras que você me indagou, ele chegou para mim depois do evento e falou, olha, eu estou com uma ideia aqui muito interessante, que é agregar valor ao meu camarão. Eu achei muito interessante, né? Agregar valor para o camarão. Sim. Mas de que forma você queria fazer? Eu queria fazer um fast food. E assim nós começamos a comentar, né? Como construir um fast food. Né? E ele tinha como referência o back market, aquilo que está acontecendo no mercado. Está vendo isso? Quero fazer melhor do que isso. Então vamos enumerar o que é que tem de pontos a serem enumerados. E construímos um modelo de negócio. Não foi só o nosso trabalho de consultoria, teve outras empresas também, que nós fizemos a parte comercial, mas também tem a parte industrial do fast food, que exige uma engenharia de alimentos que é muito própria, né? Não cabe a nós. Né? Mas o modelo do negócio, a gente participou definitivamente. Passamos um ano acertando essa operação, começando lá no Shopping Center Recife. Hoje ele tem mais de 25 operações, de Santa Catarina até Fortaleza. Né? É um case de sucesso. Começou conosco, claro que ele passou por outros eventos também, isso já tem uma história aí de quase 20 anos contando. Está muito bem no mercado, bem posicionado em shopping center, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, poxa vida. Até Santa Catarina, lá em Florianópolis, ele tem unidade também. Né? E o camarão dele, da fazenda, continua o mesmo. Né?
um dos desafios desse trabalho era manter a cadeia de frios, que eu nem sabia o que era uma cadeia de frios. É porque o camarão ele morre com um choque térmico, né? Um gelo, né? E a partir daí o camarão tem que ser levado até o consumo de uma forma gelada, não pode perder aquela temperatura que ele tinha, né? Senão você perde a mercadoria. E aí pensamos em logística também, em criar soluções para isso. Foi um desafio. Foi um ano de operações até a gente construir as primeiras unidades franqueadas dele. Desse trabalho já surgiu outro, né? Já derivou também um outro negócio, que é um botecozinho apoiado no Petisco Camarão, que também está em vários estados do Brasil, aqui no Recife também. E gerou uma dinâmica própria que está andando sozinho. Ou seja, foi um filho que nós pegamos ele como bebê e deixamos ele um bom adulto, né, cumprindo sua missão social e empresarial muito bem, uma referência. Agora me fala sobre o seu livro. O livro, então, tudo isso que nós estamos falando, o livro, inclusive, tem uma característica diferente, né? É um e-book, né? Foi lançado, inclusive, coincidentemente, Pedro, você quando entrou em contato, foi essa semana, né? E eu estou trabalhando ele somente entre os colegas e clientes, né? Mas ele tem uma proposta muito interessante. Eu posto muito insights, né, na minha rede postal. Basicamente minha rede social, desculpe. Minha rede social era apoiada somente em insights e mensagens profissionais. E eu fiz uma coletânea desses insights aí e agrupei ele em gestão, inovação, marketing, sustentabilidade, né? E carreira profissional. Tudo aquilo que deve ser questionado em qualquer organização, seja pública ou privada, né? E o olhar diferente. E esses textos não são textos antigos, são textos agora, da época da pandemia, né? Por exemplo, como devemos nos comportar diante dessa crise pandêmica, né? Então tem várias formas de você... Primeiro é o dia a dia, você tem que ir tocando ela, tem que pagar sua folha de pagamento, seu aluguel e buscar receita, né? E aí a gente questiona muito, puxa vida, você já pensou que o cliente que está na sua casa já é uma grande mina de ouro, né? Já que está difícil lá, invista no seu cliente, né? Por exemplo, as empresas que trabalham com assinaturas, né, telecomunicações e tal, normalmente elas fazem as promoções para conquistar novos clientes. E raramente, essas empresas consultam os próprios clientes que já estão na casa. Está tendo essa promoção, tu queres? Não. Ou seja, a mensagem que essas empresas passam para a clientela é que, olha, o meu valor como cliente ele é substituído pelo novo cliente, ele tem mais vantagem do que eu. Ou seja, estão invertendo valores aí desse negócio. Então, precisamos acordar, não só pelas empresas, mas não faça isso na sua empresa também. É isso que eu chamo mais atenção para isso, né? Redes sociais. Redes sociais. Então, o livro nasceu das minhas redes sociais, né? Desse conteúdo que está lá, né? Foi uma coletânea muito interessante. E estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn, são essas 3 redes que eu mais trabalho. LinkedIn, por ser puramente profissional, cada um tem a sua linguagem própria, né? E o grande desafio de comunicador, estou aqui do lado de um exemplo, é como se comunicar dentro de uma rede social, né? Então você tem que ter linguagens próprias para cada rede, né? Todo mundo se comunica de uma forma diferente, né? YouTube, então e eu tento trabalhar isso, né, de uma forma bem profissional. Mas a pessoa que quer entrar em contato com você, através do quê? Do Instagram? Hoje pode ser no Instagram, no Facebook, e LinkedIn. Qual é o Instagram, Facebook e LinkedIn? O Instagram é @AliomarG, né, G de Galvão. O LinkedIn é Aliomar Galvão. Está lá, só tem um ainda. E o Facebook também, Aliomar Galvão no Facebook, você encontra lá. E lá, aproveite e faça o convite a todos que estão nos ouvindo participar também dessa nossa comunidade, né? O seu e-mail? Meu e-mail, aliomar.galvão@gmail.com. Telefone para contato? Vamos lá, 81
99607-6112. Antes de encerrar a nossa entrevista, que passou rápido, gostaria de passar às tuas mãos uma pequena lembrança do programa Good Pernambuco. Sensacional. Em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do blog revistagoodpe.com.br, no Instagram, GoodPE TV, no YouTube, GoodPE TV, no Facebook, GoodPE, no Twitter, @GoodPE, no LinkedIn, Pedro Vidal. Quero agradecer a Data em Computadores, 18 anos conectando você com o mundo. E se você, empreendedor, se você, empresário, precisar de uma consultoria em relação à sua empresa, aqui está a pessoa certa, a Liomar Galvão. A todos uma boa semana e até o próximo programa Good Pernambuco.